Damos início à conversa franca com o Filipe Palma e Miguel Louro. O meu nome é Luís Matias. Boa tarde, bem-vindos. No programa de hoje começamos por falar de escrutínio político e ético. A seleção de políticos, temos os casos do Bloco de Esquerda e do Chega. No caso do Chega, o deputado Miguel Arruda está envolvido num escândalo após ser acusado de furto de malas em aeroportos. O Bloco de Esquerda enfrenta uma polémica relacionada com o despedimento de 5 trabalhadoras que tinham sido mais recentemente. Filipe Palma, boa tarde, bem-vindo. Começo por si. São escândalos naturais na política ou não são escândalos? O que é que diz isto? Ora, boa tarde, Luís, boa tarde, Miguel, boa tarde a todos os que nos ouvem. Não, o problema não é se são esporádicos, se são escândalos ou não. Escândalos é evidente que são. Agora, o problema é como é que os evitamos ou tentamos ou trabalhamos para os evitar e a origem desses escândalos. Vamos lá ver. Eu sobre o caso do deputado do Partido Chega, portanto, eu acho que aquilo é um assunto tão ridículo, cai quase no burlesco, que, na minha opinião, se devia perder pouco tempo com ele. Porque aquilo, se não fosse triste, dava para rir, e aquilo que me apraz, portanto, aquela história de usar malas tipo matrioscas, pá, mete a pequena na grande e a outra, quer dizer, não. O problema maior deste caso, ou o ensinamento que podemos tirar deste caso, é um pouco aquilo que penso que na semana passada eu já aqui disse, que é quando alguns, ou pessoas, ou partidos, ou instituições, se arrogam em superioridade moral. E quando se arrogam em superioridade moral, depois cai-lhes em cima. É sempre mau cair nisso da superioridade moral, pá, seja ela qual for, porque no limite caímos depois na superioridade rássica dos nazis e, portanto, é preciso muito cuidado com isso. E neste caso concreto, um ladrãozeco de malas do aeroporto põe em causa tudo aquilo que o deputado Ventura apregoava, que era contra a corrupção, contra os taxos que ele não larga. E não se pode agora dizer mas a gente atuou e a gente quer que ele saia e não sei o quê. O problema é aquele também que você já disse. Não foi escolhido. Foi escolhido. Com que escrutínio é que se escolhem, é que se faz as escolhas de deputado da República? É um cargo muito importante, pá. Está no cerne da democracia. E, portanto, esse escrutínio tem que ser muito exigente. Agora, fazer cartazes a dizer contra a corrupção, contra os taxos, não sei o quê, e afinal caem-lhe dentro de casa. Bom, e sobre este assunto, penso que então, não vale a pena perder muito mais tempo. Então deixe-me perguntar aqui ao Miguel. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa para acabar mesmo este tema, antes de passarmos ao outro, e você e ainda conduzir isso. Do caso do Bloco, porque se calhar abordávamos essa questão... Portanto, é que ainda hoje eu vi que, contrariamente àquilo que também é a propaganda do Partido Chega e do próprio Governo sobre a criminalidade, saiu hoje um relatório estatístico que a criminalidade tem dos últimos 10 anos é o segundo abaixamento maior. Veio o deputado do Chega a aumentar a estatística. Vamos lá saber o que é que diz o Miguel Louro sobre isto. Boa tarde, Miguel, bem-vindo.
É um problema de escrutínio. O que é que acha deste caso das malas matrioska, como o Filipe aqui as batizou? Olá, Filipe. Olá a todos. A mim e a todos. A Muito todos, bem. olá a todos. O Filipe não perde uma oportunidade para tentar atirar umas pedrinhas ao Chega. Mas quando atirar pedrinhas com razão, a gente... Então, mas o homem não é deputado do Chega. O homem é ex-deputado do PS. Quem é que é? Nunca foi deputado do PS. Então foi o quê? Nada. Acho que foi... Eu ouvi dizer que tinha sido. Acho que está escrito que Acho foi. que nos seus inícios foi militante do PS. É completamente diferente. Então será que foi para aí, para essas bandas que ele aprendeu? Não, isso não sei. Não sabe. Não Olha, ofensivo. para crimes temos o PS cheio. Não seja ofensivo, porque agora Sou estamos a ofensivo falar do porque senhor Arruda. Não, porque você manda-me... Não mando nada. O Arruda. Arruda, Miguel Arruda. Nós na vida, seja ela na vida profissional, no desporto, em todo lado, nas férias, na praia, nas estradas, na cidade, em todo lado, a gente cruzamos com energúmenes. Estamos a falar de um energúmeno. Um indivíduo que envergonha o país, que envergonha as instituições de um país e que, a mim também me faz impressão, como é que com um passado político que o homem tem, como é que o homem ainda anda lá naquilo? Porque o homem já devia ter sido posto a andar, era logo ao primeiro dia ou ao segundo dia. Bom, agora, é assim, eu não consigo adivinhar, muitas vezes, com quem me cruzo no trânsito, com quem me cruzo a pé, com quem me cruzo nos sítios onde podem acontecer coisas. Quer dizer, como é que eu posso adivinhar que sou colega de trabalho, colega de seja o que for, de um gajo que rouba malas e vende cuecas, senhor? Quer dizer, a coisa é tão ridícula, tão disparatada, tão coisa, que a única coisa que se pode julgar é que comportamento teve o partido ou o Ventura depois de serem conhecidos estes assuntos. Isso é que eu quero julgar. Não quero julgar mais nada. O resto, quero julgar o país. Como é que este país consegue ter umas leis que consentem que um gajo destes não vá acompanhado com a polícia? A polícia foi lá ver hoje à Assembleia. Para mim, no país onde eu gostava de viver, este gajo era acompanhado pela polícia diretamente para a esquadra e ficava lá preso. Está a perceber? Porque o lugar destes gajos é a prisão. Tem imunidade parlamentar. A imunidade... senhor, ouça, se ele não abdicasse da imunidade parlamentar às boas, eu partia-lhe o focinho todo. Mas não vai abdicar, que aliás... Vai. Sabe porquê? Porque isto ainda é um país. É que é assim. Sabe porquê que ele não abdica? Porque já houve casos de pedofilia, já houve casos de burla, de roubo, de todas as coisas e mais algumas a afetar a Assembleia da República. Já houve casos de tudo à espécie. E quem é que foi julgado? Para variar, em Portugal, ninguém. A justiça é aquilo que a gente sabe. Agora, este gajo, eu garanto-lhe, não saía bem, saía mal. O gajo não ficava lá, porque este gajo não anda a brincar com o país, nem anda a brincar com a Assembleia da República. Está a perceber? Quer dizer, agora não sai daqui, agora fica aqui como independente. E vai ficar. Isso é que era bom. E agora vou para baixa psicológica, mas ele é médico também. Também passa baixas. Para ir para baixa. Vou para baixa psicológica, também é médico. Mas eu já lhe disse que isto era um filme burlesco. Não, sim, completamente. Mas você depois quer acusar o Chega. E eu devolvo-lhe para o PS, devolvo o gajo para o PS. Isto andou nas escolas do PS, este gajo, de certeza absoluta. Andou. Mas sobre o escrutínio, devia existir um escrutínio feito de outra maneira? Não, espera lá. Ouça ali o nosso... É o que interessa. Ouça ali o nosso aqui. Foi o quê, afinal? Não, o escrutínio. Então, o problema está no escrutínio das pessoas que compram. São escolhidas. A gente pode-se enganar. Quer dizer, alguém escolheu o Laje para treinador do Benfica. E o Laje acabou de ter um fim de semana desgraçado. Desgraçado, não roubou mala nenhuma, nem vendeu cuecas, mas só fez asneira. Mas fez uma coisa que não passa para a cabeça de ninguém. E depois não há no Benfica ninguém que diga: o Laje, tens que te ir embora. Não podes estar cá nem 5 minutos com aquilo que tu fizeste. Quer dizer, como é que o país não escrutina? O país é que tem que escrutinar, senhor.
E quem é este Miguel não sei Mas quantos será para andar escrutinado agora a mandar certamente em próximas embrionários? eleições, não é? Ouça, eu Temos entendo, de ver vamos que lá ver, eu nas entendo, estruturas locais, por exemplo, do Chega, ele foi defendido. Portanto, eu também há aqui- entendo que nos partidos grandes que haja alguma dificuldade às vezes e o De arranjar risco pessoas. ou até que o risco da gente se enganar Sim, é grande, exista, sempre, é assim. grande. Ouça, até no casamento. É grande. Até nos casamentos não é. Mas Hã? vamos Diga lá lá. ver. Diga lá, no Mas- casamento não é. Mas ouça Quantos lá. divórcios há? Certo, mas ouçam. Batemos recordes Vamos a lá toda ver. hora em divórcios. Mas há uma coisa- Então, os mas enganos há uma- em todo lado. Mas há uma coisa, Portugal, Quem é que me dizia a mim Portugal que eu ia me casar bem consigo? é um país grande, Ninguém dizia, é um não país é? grande, mas Isto, pequeno. este casamento Espera tem aí. corrido bem. Vamos lá ouvir o Olha lá. Filipe. Mas o país é grande, mas pequeno. Epá, E não tem muita gente. ouça, o nível de Vamos lá energúmeno ver. Vamos lá ver. Não tem explicação. Vamos lá ver. Então, custa muito num país, por exemplo, como o nosso, com habitantes, 2 ou 3 mil habitantes na Vedigueira, 2 ou 3 mil na Cuba, 5 ou 6 ou 7 mil em Estremoz. Portanto, as pessoas conhecem-se todas umas às outras. Sim. Mas alguém vai Então, dizer... vamos lá ver. Sim. Então, por exemplo, quando se escolhe alguém de uma terra e se sabe, este gajo foi escolhido para ir na lista de deputado, ou estou a pensar em fulano para ir a candidato à Câmara, a primeira coisa é ouvir essas pessoas. Esse homem ou mulher tem trabalhado a vida inteira. Nenhum deles trabalhou. Tem sido Olha, tem isso sido não honrado a vida inteira. É uma pessoa séria. Isso é o primeiro escrutínio. Epá, mas qual escrutínio, senhor? Isto é um país de delatores, Mas eu defendo de denúncias isto. privadas, anónimas. Se não senhor. fizerem isto- agora... Se não fizerem isto, Não sei como é que se vai escolher as pessoas. Mas realmente o país é assim, este gajo pode roubar a primeira mala. Mas no dia em que eu apanho o gajo a roubar a mala, o gajo 5 minutos depois tem que se ir embora. Está a perceber? E tem que haver mecanismos para o fazer. E depois a seguir pediu uma indenização ao Estado. Parece que agora o Xuxa da droga vai pedir uma indenização ao Estado, como ao outro lado também, do vosso lado também, pediu uma indenização ao Estado. Toda a gente pede indenizações ao Estado. Mas que conversa é esta? nem sei o que é isso do vosso lado, nem vou É, adiantar. mas eu depois lembro-lhe de off record. Senhora, um gajo destes faz uma coisa destas e ainda manda vir. Mas o Miguel, Ainda manda Miguel vir. Louro, Miguel Louro, Ele neste- mandava vir, mas era com uma Miguel, cadeira Miguel, logo por focinho. mas escute lá, aqui uma coisa, isto não terá sido, não terá Indignação sido aqui total. difícil também Não. em escolher as pessoas que podiam ir nas listas do partido Chega como candidatos à Assembleia da República. Não terá havido falta de cuidado? Porque falta de cuidado, há 11, claro que há falta de há 11, cuidado. 11 deputados com casos que estão a ser investigados. Não, mas Portanto, isso, desculpa lá. Eu tenho lá 50 também se cartas observa. como arguido. Eu sou arguido em 50 casos. Em 50. E alguém me diz o Miguel Louro é um criminoso. Anda a roubar cuecas e a vender malas. Então, estamos a brincar. É que há coisas e coisas. Em Portugal, criminoso é essa coisa do arguido é o quê? Um gajo vai multa de trânsito é arguido? Se não pagar, fica. Transformado Não, em se for, não, é logo arguido. Se não pagar É um- logo arguido. Faz um Não. excesso de velocidade, é Se arguido. não Faz pagar uma manobra imposto. perigosa grave, é arguido. não pagar um imposto. Sim, é arguido. Então, isso tem alguma coisa a ver com o resto. De prejuízo para a sociedade. Como é que a gente pode... este gajo, Se não pagar, fartos de me não convidar pagar para- uma portagem. por exemplo, qualquer coisa, então ainda pode Mas ser. isso são casos e Pronto, casos. este assunto está Mas não é armado. disso que estamos a Você tem razão, nem se devia ter falado nele, porque os rádios e as televisões estão a falar nele a toda a hora e toda a gente tem que justificar qualquer coisa acerca de um energume deste. Um energume deste é varrê-lo e tal, o assunto é um caso burlesco, se calhar o termo, Completamente. a adjetivação é mais Completamente, adequada completamente. e é Mas curiosa o por isso comportamento mesmo. da Mas, instituição, já ouvi o Presidente da Assembleia hoje comentar o assunto, está perfeito. O comentário do Ventura está perfeito. Ou seja, É do Presidente da Assembleia ou do Ventura? os dois.
O que é que disse o Presidente da Assembleia? Disse que tem que se respeitar a Assembleia, que não pode haver coisas fora da lei e fora de não sei o quê, a tal cadeirada nos cornos que eu queria pregar no gajo, não se pode dar. Enfim, há regras. Pronto, há regras. Mas tem que se mudar as regras. Em alguns casos, não, não pode ser isto. Isto é o quê? Isto é palhaçada. Eu também acho que se podia olhar para as regras. Sim, essa história de basta-me ser eleito deputado em 15º lugar de um partido grande que elege 15, que ninguém sabe no distrito onde me votaram, ninguém sabe quem sou eu. Sim, exatamente. E depois sou um grande bandido, mas tenho imunidade parlamentar. Claro. Não pode ser. Não pode ser. Eu isso também acho. No caso, qualquer coisa tem que ser mudada. Mas eles dois falaram, que são os dois principais achados neste assunto, e falaram os dois bem. Eu não ouvi. Os dois bem, muito bem. O Ventura falou muito bem e o Presidente da Assembleia da República também falou muito bem. Miguel... Mas lá está, aquele Linargume fica lá a gozar com isto tudo. Filipe Palma, no caso do Bloco de Esquerda, é um caso idêntico da tal afirmação de superioridade moral que fica em causa com este caso? Vamos lá ver. O caso das funcionárias despedidas. É um pouco diferente. Muito diferente. Pelo seguinte. Não é pouco, é muito. É um pouco diferente em termos disso da superioridade moral, porque apesar da gravidade da asneira que já foi reconhecida pelo próprio partido... Não foi asneira, aquilo não se chama uma asneira, Filipe. Não se pode branquear as coisas. Eu já dou oportunidade ao Miguel, sim. Porque é que não há mais nada. Houve um despedimento esse cumpriu a lei, ou seja, em termos de indenizações disto e daquilo. Mas isso não é o problema. O problema, e portanto eu admito que um partido, como uma empresa, pode ter dificuldades e não sei o quê, e ter coisa. Agora, mais uma vez, a falta de cuidado. Então, um partido que apregoa, e bem, o direito das mulheres, a igualdade de género, isto e aquilo, não interessa agora o que é que defende e apregoa, não tem o cuidado, mesmo sabendo... Não precisa ter cuidado, aquilo devia de sair lá dentro da alma deles. Não. Então, se tinha, como às vezes tem que se às vezes temos que despedir gente nas nossas empresas porque a coisa está a correr mal, então eu tenho que ver, se para isto funcionar e continuar equilibrado, eu tenho que despedir 5, 10 pessoas, 10 trabalhadores, neste caso, 5 ou 10. Então eu tenho que ir ver, para fazer isso, além de cumprir a lei, ao nível das indenizações, do que a lei do trabalho diz, eu tenho que ter o cuidado de ver, então eu tenho que ver quais são os menos frágeis para serem despedidos. Claro. E neste caso concreto não houve esse cuidado. Não, parece que houve até o cuidado de escolher tudo em amamentação. Agora vamos à lei da amamentação, saber se a lei da amamentação... Mas porquê é que diz que não é um erro do Bloco de Esquerda, como o Filipe aqui dizia de início? Isto não é um erro. Na definição de erro isto não se encaixa. Isto é, umas pessoas que pensam de determinada maneira e que puxam, às vezes até a lei da proteção da amamentação, para o exagero. Vale o que eu estou a dizer, mas quem está dentro desse assunto sabe perfeitamente o que eu estou a dizer. Há exageros, às vezes, na proteção, e que depois as empresas podem pensar... Abusos do benefício da lei? Há hipóteses de abusar em todo esse género de direitos. E então... Quer dizer, tem ou não tem que haver proteção às mães? Tem. Ou não tem que haver proteção às mães que amamentam? Seja em partidos ou seja em empresas. Portanto, aqui não há nenhum exagero. Completamente. É cumprir a lei. Mas a lei pode estar bem feita ou mal feita. Pode ser corrigida ou não. Certo. Eu não vou por aí que eu... lei, não é aí. Não é isso. É nos prazos. É na concessão desses direitos à amamentação a homens. É muita coisa. Isso é... E quando a gente está numa empresa e começa a haver mais vontades ou abusos ou exageros de proteção ou isto ou aquilo,
pode ter a tentação de despedir uma pessoa. Mas aqui não, são as 5 pessoas na mesma situação. Não sei se são 5. São 5. Foram 5 pessoas. Não é 2. 5. Foram despedidas 5 pessoas. Foram referidas 5, mas só se tem falado de 2. Não sei. Mas- Pronto, mas Cinco uma que pessoas na fosse. mesma situação. Oh, Uma Miguel, que fosse, como é uma que claro. fosse. Como é Uma claro. que fosse nesta situação. Como é claro. Jovem Está a mãe perceber? a amamentar. Não foi o André Ventura que andou a roubar cuecas e a vender malas. Aqui foi as dirigentes do partido que despediram aqueles trabalhadores. É completamente diferente. Num caso, um gajo é surpreendido por uma coisa que você já definiu e bem. E mandou o homem logo de vela, não é? No outro caso, são os próprios dirigentes é que as despediram. Então, mas há uma situação de dificuldade para o partido e despedem as mais frágeis. Pá, não. Se esta gente tivesse empresas, o que é que fariam às Já empresas? reconheceram que E aos- erraram. Não erraram. Então eu já li. Não, reconheceram que erraram. Mas à primeira tiveram a tentativa de mentir. Dizer que era mentira, que era uma invenção de partidos Isso contra eu não eles. vi. Sim, senhora. À Isso eu não partida começaram por mentir e negar. Isso eu E não depois a seguir tiveram que aceitar. É assim tal e qual. Depois a seguir tiveram que aceitar e dizer que erraram. Isto não é um erro, senhor. É um erro continuado. Isto é fazer a uma mulher. Não foi tudo no mesmo dia. Não despediram todos no mesmo dia. Ou foi? Portanto, isto é fazer um, a seguir fazer outro, a seguir fazer outro. O primeiro não protestou. Eu, por acaso, acho que foi tudo no mesmo dia. Foi a seguir a um resultado eleitoral qualquer. Acho de Foi tudo. Olha, 5. Está aqui 5, vão estes 2022, 5. vão estes 5. Se calhar que ouça, estavam há menos é- tempo, ou não sei o é- quê. é- Mas o tempo aqui era pouco importante, sabe Não, porquê? sim. Por Uma causa pessoa- de uma estar pessoa- a amamentar. Uma pessoa Filipe, começa- Podia ser até das mais jovens Ouçamos lá. o Filipe. Mas ouçamos o Filipe, sim. amamentando. Hã? Ouçamos o Filipe, sim. Exato. Uma pessoa comete um erro. Comete um erro e é chamada a atenção. É pá, olha o que você está a fazer está errado. Ou porque está errado legalmente ou porque está num errado partido. legitimamente. Mas, Filipe, Num deixa-me só, partido. deixa-me só colocar aqui este Num ponto a partir do partido que o Miguel disse. como o Bloco de Miguel Esquerda. considera que não é um erro, ou seja, que devia, algo antes, devia ter estado nos princípios para evitar esta ação. É aquilo que Sim, percebemos das palavras do Miguel. completamente. Realmente o Bloco não teve essa sensibilidade mesmo. Não Epá, tem. Já eu- se viram, o que é já que- se o que viu é várias que- vezes. Eu Cada acho, vez que é contra os interesses deles, eu borram a acho escrita. que eu continuo a achar, e não estou aqui a fazer. Até porque de- legalmente, de- aparentemente, a situação legalmente eu está não correta. sou advogado. Não teve, agora Não teve sou advogado algo do- andou ali a ser contornado não sou ou advogado de driblado defesa à lei. do Bloco de Sim, Esquerda sim. e até tenho alguma manifesto algum lamento Uhum. por aquilo que aconteceu. Lamento porque é um erro grave e não pode ser branqueado esse erro grave. Pronto. É um erro grave que não pode e não deve ser branqueado. E mais, acho que todos aprendemos com esta lição. Completamente. Que devemos ter todos os cuidados no sentido de nunca fazer, mesmo na política, como Santiago. Faz como eu digo, não fazes como eu faço. Hã? Faz é o que eu digo. Portanto, um partido que teve já alguma força eleitoral e com grandes massa adepta de militantes e simpatizantes, que tem alguns princípios da democracia plural. Ter, numa determinada situação, cometido, volto a dizer, um erro destes, não é bom para a democracia nem para a ética republicana. Miguel- Isso não tem sobre Mas isso quem diz assim que eles têm dúvida a mesma nenhuma. ética, a mesma ética Não tenho que de dizem, deixar aqui. Não é bom para a democracia nem para a ética. Miguel, e Mas é que eles, o também discurso do é Bloco pode partido continuar a deles, ser não é? escutado da mesma Ele maneira? pensa Não. como eles, pois não. Não. Então quem Eu diz já- assim que eles não são assim? senhor? Eu já disse. que Lembra-se não daquele sou episódio nem- do alojamento local? Lembra-se? Lembra-se? Também era um dirigente lá deles. Bem, então qual é a ética? É que este assunto agora é quando a gente comete um erro e é avisado para o erro que cometeu, a gente tem que arranjar uma explicação que não pode ser. É mentira. Depois veio-se a provar que era verdade. Estávamos em dificuldades económicas, foi por isso que fizemos. Pior ainda, é pior a amêndoa que o sorvete. Quer dizer, cometer uma coisa daquelas
e depois justificar que a dificuldade era económica, então isso é capitalismo ordinário de caca. Não, isso não é. Pois não que não é. Não. Quer dizer, então agora passa-se por cima da vida das pessoas. Isso é outra coisa. Para você não pode, falta de dinheiro. você não pode ficar com ordenados em atraso como há tantos por aí, pá. O quê? Um partido político. Sim. Um partido político. Olha, vá ver o CDS. Quantos não despediu? E quantos ordenados em atraso não tem? Mas se despediu pessoas desta forma, borrou, se calhar é por isso que está como está. Destes dois casos do Chega e do Bloco de Esquerda, passamos para outro tema. Mas o Filipe ainda tem algo a acrescentar aqui. Por exemplo, com o André Ventura, com 1 ou com 6, toda a máquina precisa de X. Okay. Quando você cresce, precisa de aumentar a máquina. É como nas empresas. Como uma empresa. Pronto. Quando você desce, passado 4 anos, tem que ajustar. Claro. Tem é que fazer as coisas bem feitas. E seguindo a decência democrática. Pronto. É só o que eu digo. Ok, estamos de acordo. Vamos ver se estarão de acordo no próximo tema ou não. Leva isso para o Estado também, aplica isso ao Estado. O senhor que foi funcionário público uma vida inteira, com muito orgulho, e nós com o prazer de o ter vestido lá, com o seu desempenho aqueles anos todos. Sim. Mas leva isso para o Estado também. Melhor, outros piores. Leva isso para o Estado também. O Estado também pode levantar... Pode o quê? Quantos? Processos disciplinares que conduzem podem conduzir à admissão. A admissão de desfias é mato. A admissão de desfias é mato. Saem dali vão para lá. Saem dali vão para lá. Saem dali vão para lá. Vamos lá mudar de assunto. Vamos lá. E já que fazemos esta extensão ao Estado, vamos falar sobre sustentabilidade da segurança social e as reformas antecipadas. A lei prevê a reforma antecipada de trabalhadores com longas carreiras contributivas e noutras circunstâncias. Chegou a dizer-se que o Governo queria rever o acesso às reformas antecipadas. A Ministra hoje disse que isso não era verdade, que não está a querer limitar os direitos dos trabalhadores no acesso à reforma antecipada, mas que é necessário pensar na sustentabilidade do sistema. O Tribunal de Contas diz que o sistema está em déficit porque junta os cálculos da Segurança Social com a Caixa Geral de Apresentações. Filipe Palma, é necessário rever ou reformar este sistema de apresentações que na Segurança Social é excedentário, mas muito deficitário na Caixa Geral de Apresentações, em sistemas diferentes? Sim, são sistemas diferentes, são. Portanto, a Caixa Geral de Apresentações é aquela onde eu descontei a vida inteira e onde que agora me paga. Exato, ao qual não se pode aceder desde 2005, que não tem novos contribuintes. Mas não é só isso. E em termos desta questão no funcionalismo público, foi o para alguns grande gênio Cavaco Silva que inventou, que criou o monstro que ele depois apregou. O monstro foi ele que o criou. Quem inventou as reformas antecipadas na função pública, eu vi colegas meus com 50 anos meterem a reforma antecipada. Portanto, isso já tem N tempo. Agora, a questão é sempre uma questão de opções políticas e de contas, porque estamos a falar da vida das pessoas que trabalharam uma vida inteira e que têm, no mínimo, de ter uma vida decente após a sua vida ativa. E tem que se fazer contas, exatamente por causa da sustentabilidade. Mas, ao mesmo tempo, tem que se fazer ainda, na minha ótica, outra coisa. E eu estou a falar tranquilamente porque até fui daqueles que não só por minha vontade, mas também porque assim me fizeram aceitar, que trabalhei mais tempo. Tive uma carreira longa. Tive uma carreira longa. Portanto, agora, há efetivamente longas carreiras contributivas, há efetivamente profissões de desgaste. Reparem numa coisa. Quando se fala em profissões de desgaste, lembramos-nos, e portanto, haver antecipação, lembramos-nos logo dos mineiros, por exemplo. Da bola. Não, mineiros. Mas eu até me estou a lembrar, por exemplo, que nunca ninguém fala nisso e também não estou a defendê-los, que às vezes também exageram. Mas
Vocês sabem o que é 20 ou 30 anos a dar aulas a miúdos e o barulho que eles fazem, ao fim de 30 anos, se eu tiver surdez, pode ser fruto de doença profissional. Portanto, há muita profissão que efetivamente tem desgaste rápido. E, portanto, quando se fala em aumentar o período de vida ativa, portanto, em vez dos 60 aos 62 e ir até aos 70, é aquilo que está em causa. Porque permite não ir ter o vencimento, entre aspas, o nosso rendimento, não vir da gaveta da Segurança Social, que pode ser deficitária, mas continua a ser do outro lado da gaveta dos ativos. E eu continuo a descontar para engordar a gaveta da Segurança Social. Isto tem um problema, e é por isso é que isto são opções políticas e estudos que têm que ser feitos. Isto tem um problema, que é não fechar portas aos jovens à procura de primeiro emprego. Quanto mais eu prolongar a vida ativa dos 60 aos 70 anos, por exemplo, esse posto de trabalho está coberto e está a evitar que haja jovens em início de carreira à procura do primeiro emprego. Portanto, há sempre duas. Nós temos sempre que escolher, ter uma opção de escolha. Nesta altura é melhor prolongar a vida ativa e reforçar os descontos para a Segurança Social, ou deixar as coisas como elas estão e promover o emprego jovem, já que, e bem, temos um problema com os jovens que querem procurar emprego digno, que se não ficarem cá arrastam um problema demográfico e que a tendência é para irem para o estrangeiro. Portanto, é este balanço, mas é um balanço sem, eu diria quase aqui neste caso, sem grande paixão. Temos com o mínimo e máximo de frieza olhar para o país que temos e para as contas que temos que fazer e perguntar qual é o caminho. E isso tem que ser feito. Agora, não podemos como em muitas questões, assim que alguém fala numa coisa, já nem vou falar aqui da questão dos imigrantes e coisa que agora... Portanto, nós temos que ser capazes, na Assembleia da República, com todos os que lá tiverem, todos, desde o Bloco da Direita até ao Bloco da Esquerda, os que lá estão, são eleitos, são os que lá estão. Temos todos que ser capazes para temas importantes, não é os temas que alguns chamam de fraturantes, que é saber se é tudo do mesmo género ou não é isso. É os temas que dizem respeito à vida das pessoas no geral, dos portugueses e das portuguesas. É os temas como resolver o problema da habitação, como resolver o problema da educação, como resolver o problema das reformas e da sustentabilidade da segurança social. Isso não pode ser capturado ou pela esquerda ou pela direita. Temos que ser capazes de, todos, no sítio próprio, discutir as questões. A Ministra do Trabalho diz um pouco isso, que é necessário ser alargado esse entendimento. Se diz bem. Miguel Louro, devem existir reformas antecipadas ou não? Bom, a gente começámos a nossa vida democrática a seguir ao 25 de Abril de uma maneira muito atabalhoada. Apesar de muitas pessoas serem grandes incendiários e revolucionários, mas depois com o tempo passarem a ser bombeiros e democratas, como algumas pessoas que eu conheço, as pessoas não tiveram a calma suficiente e a clarividência suficiente para organizar coisas perfeitamente normais dentro do que é uma vida democrática. Estamos a falar agora de descontos para a Segurança Social. Está a olhar para mim com essa cara. Estava a falar de si, estava. E de muitos como você.
Mas diga. Pronto. As pessoas acreditaram que era possível, arranjava-se maneira de fazer isto a contente de todos. Pronto. Só que as pessoas que estavam à beira da reforma logo a seguir ao 25 de Abril e que receberam direitos, porque já se reformaram depois do 25 de Abril, nunca tinham descontado nada. Descontava. Não. Não. Meu pai era das finanças e descontava. Descontava o quê? Para a Segurança Social? Para a Caixa Geral de Aplicações. Uma coisa assim, deste tamanho. Uma coisa deste tamanho. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não, ou seja, quando começámos a pagar reformas a seguir ao 25 de Abril, aquilo objetivamente era completamente deficitário. Não havia lá capital para cumprir com aquilo que se legislou acerca do assunto. Passaram por lá uma data de crânios, mas os crânios que por lá passaram... Ou seja, o Salazar não tinha nada a ver com isso. O Salazar não tinha muito essa ideia. Não tinha muito essa ideia. Não havia. Portanto, o fascismo não protegia quem trabalhava. A palavra proteger, pronto, agora pode ser discutível, mas não havia isto. Pronto. Continue. Isto não havia. Quem decidiu esta coisa foram uma data de pessoas com uma certa idade. Ou seja, estavam a decidir e a legislar para eles próprios. Foi em causa própria que decidiram. Eu sou muito competente, já sou professor, doutorado, não sei o quê, tenho 60 e tal anos, vou-me reformar amanhã, deixa lá fazer uma lei que seja boa para mim no dia da manhã. E foi assim que isto foi feito durante estes anos todos. Ou seja, a Caixa teve sempre falida. Quantas vezes é que já se teve que fazer medidas urgentes para aquilo não entrar em falência? Pronto. Agora, o que é que se tem que corrigir? Há superávit na Segurança Social. Senhora, então se há superávit... Isso diz você. Há milhares de milhões de euros. Não, na contabilidade. Depois é preciso saber onde é que eles estão. Fizeram investimentos, desapareceu o dinheiro. Diz você diz coisas que eu não sei. É o que está Há coisas que eu não sei. Está escrito eu sei é que, apesar de tudo, a seguir ao 25 de Abril, quem legislou nessas coisas, nomeadamente nesta matéria, foram homens como Sá Carneiro, Mário Soares, Freitas do Amaral, Álvaro Cunhal, todos a decidir em causa própria. Amar da Costa. Então para que é que vamos mudar? Se a coisa está bem, está rica, para que é que vamos mudar? Porque o país e a economia mudaram. É preciso manter... aquilo está falido desde sempre. Não está nada. Está completamente. Tem dificuldades na Caixa Geral. Eu acho que temos que começar primeiro por definir como é que é filosoficamente o assunto. A gente vai lá para fora e vê países ricos onde há outro modelo. Um modelo muito mais sustentável, na minha opinião. Por exemplo, você falou na Suíça. Ou comentou... Sim, ia puxar o tema sobre outros formatos na Suíça é assim. De segurança social. Uma pessoa trabalha uma vida inteira. É um exemplo. Os descontos que a gente faz para a segurança social de uma vida inteira não é só para a reforma. É para a baixa, é para a doença, é para uma data de direitos enquanto estamos no ativo. Não é? Que são a doença, continue, a baixa e falta-me aqui outro. Pronto. E depois uma pequena parte, ou uma parte daquilo que descontamos é que é para a reforma. Os outros dinheiros são para garantir direitos enquanto somos trabalhadores. Não é? Ou desemprego. Faltava-me o desemprego. Pronto. Ou seja, e vamos descontando uma vida inteira com essa regra. Está-se a ver? E depois chegamos ao fim e damos direitos a tanta gente, e de qualquer maneira, que não há dinheiro que chegue para aquilo. Está a perceber? E como não há dinheiro, não há capital, não há capitalização, a pessoa não vai receber aquilo que descontou ele própria, capitalizou. O modelo não é esse. O modelo, adotaram um modelo que mais lhes convinha, que se não me engano era um modelo escandinavo, que é os trabalhadores futuros é que vão pagar os reformados presentes. Certo? Eu agora já estou reformado, mas entra o meu filho a trabalhar e o meu filho vai descontar e estes descontos é que vão pagar a minha reforma, que estou agora. Está a perceber? Só que isso é roubar
Roubar, na Deixa-me minha passar, opinião, isso é de um egoísmo impressionante, porque isso é roubar o futuro aos meus. Miguel, deixa-me passar aqui ao Filipe para perguntar ao Filipe Palma se deve ser pensado um sistema que agregue, por exemplo, outras formas de previdência ou de contribuição, por exemplo, um sistema misto, Não, tudo que possa ter... Luís, se isso deve ser até incentivado pelo Estado ou não. Luís, Ou não. na minha opinião, tudo deve ser pensado e discutido. Eu disse isso. Tudo tem que ser pensado e discutido porque como é que eu ia dizer? Como dizia o Camões num soneto. E se todo o mundo é composto de mudanças, troquemos a volta que ainda o dia é uma criança. Ou seja, o mundo está em constante evolução. O mundo dá um mês atrás não é o mesmo mundo de agora, depois da tomada de posse do Trump. Não, portanto, até o Camões já sabia. Portanto, há 500. Então, até o Camões sabia. Há 500. Como é que a gente fizemos essa nós tomada? temos que pensar as coisas todas sabendo que o mundo está em constante evolução. O mundo real, o mundo do trabalho, o mundo das relações entre os países, etc. Portanto, não podemos ter receitas eternas. Aquilo que era bom há 30 anos pode não ser agora o adequado. Por isso é que temos todos que sem ódios, digamos assim, sem à partida... Isto é uma ideia, desculpe lá, é uma ideia que vem deste lado, então é já para rejeitar os outros. Se isto vem daqui, isto é já para rejeitar. Mas os direitos adquiridos são intocáveis. Tem que ser. Então como é que quer mudar? Não. Então o que é que quer mudar, senhor? Consigo. Consigo. Não pode mudar. Consigo. Se aquilo que está adquirido e foi mal adquirido não se pode mudar... Consigo. Está sabe porquê? Pegando aqui no que o Luís... Sabe quanto é que é? Porque pegando no que o Luís disse... Ouça, eu não tenho dúvida nenhuma, vamos lá ver, que se calhar o modelo atual está desatualizado, embora eu não seja especialista nisto. Eu tinha que chamar para aqui o... Ouça, tenha lá cá. Surdo, portanto eu não ouço. Mas ouça lá. Eu já passo a palavra ao Miguel, deixa só ouvir aqui o Filipe. Espera só um instante. Mas já dá, ouça lá. Eu tenho que garantir a decência do resto da vida a quem trabalhou e descontou uma vida inteira. A decência. Dignidade, exatamente. Diz bem. Portanto, estamos de acordo. Se alguns, e são muitos, a maioria, pouco ganha ao longo da vida, é evidente que o seu desconto não lhe garante, não tem rendimento ao longo da vida ativa para ainda estarem a descontar para caixas complementares, sistemas complementares. E isso pode ser útil para, a partir de determinado tipo de rendimento, e esclarecer-se isso e apostar-se nisso. Agora, para quem ganha ordenados mínimos ou perto disso, como é que, além do desconto ainda tem rendimento para poder viver decentemente e descontar complementarmente? Mas não é isso. Temos que ver isso. Agora temos que olhar para tudo. Vamos ouvir o Miguel. E haver reformas de 180 mil euros. Isso acho que não existe. Existe. Existe em Portugal reforma de 180 mil euros. Sim. Sim. Não. 180 mil. Como é que é possível um gajo ter 300 euros e o outro ter 180 mil? Quando depois de reformados e provavelmente com 70 anos de idade têm uma boca, uma pilinha, 2 mãos, 2 pés, igualzinho um ao outro. Mas você não pode falar nisso sem dizer quem, porque isso não existe. 180 mil existe. Não existe. O que há é. Não pode. Você não pode mandar para o ar. 180 mil. Mas eu mando para o ar. O conceito. 180 mil euros. Mas o conceito é dar a todos nós as condições para podermos ter um fim de vida dignos. E, portanto, tem que haver umas reformas com outra filosofia. Então, mas eu estava a querer interrompê-lo. E qual é a filosofia que o Miguel preconiza? É o que estava a dizer. Qual é a filosofia, então, que o Miguel preconiza? A filosofia que eu preconizo descontos diferentes, mas assim, rendimentos posteriores iguais? Os descontos sobre os ordenados, digamos assim, de uma maneira simples,
engloba a tal que eu dizia há pouco. O desemprego, a baixa e a doença. Não é? Se calhar mais qualquer coisa. E a seguir uma das partes é para capitalizar para a reforma. Pronto. Mas, portanto, para a reforma devia ser uma coisa estreita. Qualquer homem reformado é parecido um com o outro. É parecido um com o outro. Eu sou parecido com qualquer um, como qualquer pessoa. Está a perceber? E para ter uma vida digna, depois de reformado, preciso de X. Entre isto e isto. E é aí que devemos andar todos. Quem quiser ter uma reforma acima disso, que vá arranjar. Não é contratar com o Estado uma coisa vitalícia e infalível. Que num mundo que é falível, esses gajos estão... Uma reforma infalível. Mas onde é que há disso, senhor? Você lembra-se perfeitamente que houve aí uma certa altura que uma certa malta, alguns amigos meus até, se calhar a maioria, compraram antes da reforma. Quando o Cavaco Silva uma indignidade. Isso é, uma indignidade. Compraram antes da reforma. Sim, compraram antes da reforma. Mas eu já tinha dito isso no início. E eu vou. Está de acordo comigo. Estou, pois claro que estou. E depois, claro que estou. Que eu não me importa nada de ser reformado quase socialista. Agora, na vida ativa, não. Na vida ativa, socialismo nem pensar. Mas os 180 agora, mil é que você tem que dizer aqui, em Portugal, quem é que tem reformas de 180 mil? Você vai para o mesmo, senão foi uma boca. Sítio que eu. Dentro de pouco tempo, estamos os dois no mesmo sítio. E, portanto, qual é o interesse dele? Oxalá daqui a uns bons anos. Bons? Mesmo que sejam poucos, mas bons, é? Ou bons é muitos? Bons e muitos. Ouça, mas é que, lá está. O Estado não ganha nada com isso. Que anda a pagar à gente e depois os gajos guardam os cadáveres nas arcas frigoríficas para continuar a receber as reformas. Está a perceber? É que isto está cheio de bandidagem, não é só o das malas. Isto está cheio de bandidagem. São os 180 mil euros em Portugal de reforma. Devemos ir em busca dessa informação. Nós não existe. Estamos em 10 minutos. Temos a 10 minutos de programa. Estamos a 10 minutos do fim. Estamos a 10 minutos do fim e ainda queria falar sobre agricultura. Eu não mando bocas. Eu já lhe vou dizer quando isto acabar. No final, na semana passada até foi o Miguel Louro que aqui começou o programa a dizer que esta água que caía era importante para a agricultura. Agrícola. Exatamente. Agora devia começar por ele, mas não, tem de começar o Filipe. Hoje é o Filipe que começa, não. Hoje é o Filipe. Há um ano, precisamente, a precipitação acumulada estava entre 0 e 1 milímetro em todos os concelhos do país. Ou seja, era uma situação de seca que se refletia muito no solo e também nos armazenamentos. A realidade de hoje é bem diferente. É certo que em Vila do Bispo é 0,5, mas em Melgaço é 100 mililitros de precipitação acumulada no solo. As barragens têm níveis de armazenamento entre 61% e 100%, com algumas exceções no Algarve. Filipe Palma, será que esta água que cai abruptamente e depois para, depois volta, ainda assim é toda ela benéfica? Para armazenar, se calhar, sim, em alguns lugares, mas será assim essa realidade ou não? Não, eu penso que eu começo por dizer que um homem como o Miguel, que ainda por cima deve sentir no seu dia-a-dia, na pele, como se costuma dizer, os efeitos da muita água ou seca, terá algumas questões importantes e úteis a dizer-nos a todos nós. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de dizer o seguinte. Vamos lá ver. Eu estou reformado. Vamos lá ver uma coisa. As chuvas torrenciais, normalmente, arrastam tudo. Que só causam estragos, quando muito, acabam por chegar, quando chegam, conforme o sítio onde caem, às infraestruturas que as prendem. Portanto, aquilo que é importante é, ao longo do ano, porque o ano hidrológico mete-se de 1 de outubro a 30 de setembro. Portanto, nós não sabemos, neste momento, se vamos ter um ano seco, um ano normal ou um ano úmido. Mesmo com isto que tem chovido. Não sabemos, porque é de 1 de outubro a 30 de setembro que se há de fazer essas
contas. Agora, o que eu sei é que uma chuva, a chamada chuva, mesmo forte, mas permanente, sem ser torrencial, em meia hora, não sei quanto, permanente, que permite a infiltração nos solos, a recarga dos aquíferos subterrâneos, as escorrências pós subafluentes e afluentes das várias bacias hidrográficas onde temos barragens para armazenar essa água, ela é toda bem-vinda. Ou seja, no geral a água, na minha opinião, é sempre bem-vinda. Mas em torrente pode causar prejuízos enormes. Não é bom para a agricultura, não é bom para a parte física das pessoas. Veja-se o que aconteceu em Valência, o que acontece no Brasil. Portanto, agora, as questões da agricultura, que o Miguel terá coisas a dizer sobre isso, eu ainda dividi em duas partes. A agricultura de regadio, com esta água que já caiu e que já está armazenada, exceção feita à parte oeste do Algarve, porque a parte este do Algarve também isso já não acontece, exceção feita à parte oeste do Algarve, em termos de culturas de regadio, as chamadas culturas de primavera-verão e as culturas permanentes tipo pomares, penso que temos água suficiente para não termos problema nenhum no próximo primavera-verão. Agora, para as culturas de inverno, ainda ele, antes da gente começar, falava nas culturas de arvenses de sequeiro, portanto, os trigos e não sei o quê. Pode haver aqui um problema sobre olivais, amendoais e vinhas, que são coisas muito importantes na nossa região. Eu aqui passava para quem vive o dia a dia disso. Perguntamos ao Miguel Louros se podemos dizer que esta é uma bendita chuva. O Filipe diz que eu percebo alguma coisa disto, mas eu não percebo nada. Eu água, a minha especialidade é praia. Foi praia a vida inteira, não foi disto. De grosso modo, aquilo que o Filipe disse, estou de acordo com tudo. Agora, o Alentejo antigo tinha uma área grande de seara. E como o Alentejo tem muito poucas terras muito boas, tinha terras fracas, com pouca capacidade de retenção de água. Quando chovia muito eram anos péssimos. Portanto, um ano de chuva antigamente era um ano de ruína. Aquilo não dava, ia toda a gente à falência. Só as terras boas é que aguentavam muita chuva. As terras boas eram poucas. Pronto. Antigamente, mesmo assim, as casas agrícolas eram grandes. A tal conversa do latifúndio. Exatamente. Aquela coisa do latifúndio que vocês falam. Aquela coisa que é real. É real, mas tinha uma razão. É que quando as coisas são pequenas, vão à falência. Um ano como este, por exemplo, a gente tem uma herdade que não aguenta água e tem gado. E aquilo torna-se um lamaçal. E a gente não tem para onde levar o gado. Antigamente nem de lhe dar de comer. Nem de lhe dar de comer. E os animais às tantas estavam com o peito assente no chão e as patas enterradas em lama. Você tem que ter hipótese de o levar para outro sítio. Claro. Quando as casas eram grandes, quais eram as casas grandes? As casas ganhavam dinheiro. Porquê ganhavam dinheiro? Porque tinham capacidade para trabalhar melhor. O que era trabalhar melhor nesse tempo? O gado não pode estar além. Quando chove, não pode estar além. Passa-se para ali. Quando não chove, é muito bom estar além. Portanto, havia recursos, acontecesse o que acontecesse, que no fundo é aquilo que a gente vai ter que fazer no futuro. A gente não manda no clima, por mais coisas que venham aí com essas coisas. Eu não sou bem o Trump do clima, mas há uma data de coisas que a gente não vai conseguir alterar. O clima é o que aí vem. A gente temos que nos adaptar ao que aí vem. Pronto. E essa adaptação... E que está em alteração. Pronto. Essa alteração de vida, para as alterações que aí vêm, a gente, se formos inteligentes, temos que a fazer.
Portanto, Mas esta água tem mas sido andamos bom a para as chorar. suas vinhas ou não? Por exemplo. Era o que eu ia Uma dizer. pergunta. Era o que eu ia dizer agora. As minhas vinhas, depende, porque o ano só acaba. É uma pergunta prática mesmo. Sim. Até ao lavado de cesto é vindima, não é? Certo. Como se antigamente. Certo. Então, agora, esta água é muito importante. A água de inverno é muito importante. Muito importante, que esta água vai lá para baixo. Está a Se não ver? for em torrencial. Não, esta, mal ou bem, Recarrega. e tem que chover maravilhosamente. Mas recarrega, foi o que eu lhe disse. Isto, Recarrega. quando a gente pega numa retroescavadora, Então como está eu, certo. para estar a plantar falhas, Eu não disse asneira. para estar a plantar falhas, a água tem que estar lá a 1 metro de profundidade. Nos outros anos está ali a 25 centímetros e não vai para baixo. Num ano deste está tudo molhado lá em baixo. E isso depois vai ser muito importante no verão. Para quem tem vinhas de sequeiro, Continua as umidades lá onde elas vão beber. onde as raízes vão. Onde as raízes vão. Lá abaixo. Certo. Portanto, esta água, na minha opinião, tem sido fantástica. Tem sido fantástica. Há sempre prejuízos, claro que há. Mas lá está, a gente tem que se adaptar. Eu ontem via no Facebook alguém, vou aqui na estrada em Montalegre, olhem só para isto. Mas porquê é que aquela pessoa vai na estrada naquelas condições? Se não se pode, para-se, vai-se para casa, Sim, sim. e a chuva é igual, não é? Sim, sim. Pronto. As autoridades têm, em Valência aquilo falhou tudo. As autoridades não deviam ter falhado, não é? Claro. Pronto. Claro. Agora querem o quê? A água, ouça, eu acho que estamos safos. O país inteiro, incluindo o Algarve todo. Agora, não pode haver Tenho dúvidas na bravura e no arado. Sim, ok. O resto, Sim. o resto eu também Sim, acho que sim. sim, Mas para mais que um ano até. Sim. Agora, não pode haver esta coisa de este ano não choveu, vamos arrancar isto tudo, ou vamos fechar os campos de golfe, ou vamos acabar com isto ou acabar com aquilo. Isso é que não se pode. Os investimentos não são para 3 anos de seca e agora acaba-se com tudo. Não. A gente tem que ir procurando resolver as coisas. Enverdámos por um caminho que é o do turismo e é o da agricultura. Você moderna, tem razão, assim, só temos que falta ir. aí uma coisa. Diga lá. Que eu até já o disse aqui a semana passada a propósito não sei de quê. É falta, isso que ele diz, não podemos fazer investimentos de longo prazo e importantes e reprodutivos e depois, ao fim de 3 anos, já aqui da rei temos que fechar ou isto ou aquilo, isso não dá, não é nada disso. O problema é a falta de perspectiva e planeamento. Sim. Nós temos que ter, desde as regiões ao governo, deixamos de ter de direções e de perspectiva e planeamento. Recordo no fim do Marcelo Caetano, havia a Manuela Silva que formou um gabinete de planeamento em 73. Ouviu? Depois do 25 de Abril, que ele não gosta, havia o gabinetes de planeamento e ministérios do planeamento com o João Carvinho. E de repente, nunca mais você ouviu, nem nas regiões, ou seja, por exemplo, nas CCDRs, havia direções de serviços as mais poderosas de prospectiva e planeamento. Deixou de ter essas direções de serviço e ao nível do governo deixou de ter ministérios do planeamento. Já agora, Nem por curiosidade, Secretaria de Estado de planeamento tem. as Porque CCDRs isto é poderiam tudo uma ter... questão de visão e planear. Já agora uma Ponto. questão, Filipe, permita-me esta questão. Concorda comigo? Completamente. As CCDRs poderiam ter a autonomia de criar esses gabinetes? Ou não? A lei orgânica permite, é evidente. Então, uma comissão de coordenação podia criar. E devia ter direção de Tem serviços essa de liberdade para planeamento. poder fazer. Podia Bem, nós e temos devia. terminado. Não tenho sobre isso dúvida nenhuma. E olha que fala quem lá teve muitos anos. Bem, Claro. Terminamos com este ponto de Mas concordância entre o Miguel e o Filipe Não, na conversa a gente franca. tivemos Temos de sempre de terminar. acordo. A gente Sim. por baixo da mesa dá toques, a gente estamos sempre de acordo. Você Ouça. ainda tem que dizer que é o gajo dos 180 mil que não o larga Fica com para depois, isso. fica para Ouça, depois. mas Temos de não, terminar. pera lá, Temos mas de é que terminar. há aqui uma coisa. Temos de terminar. É que é preciso fazer planeamento para sabermos se estamos na NATO ou não. É que o homem vem cá pedir dinheiro. Nós não damos um tostão. Mandámos para lá uns tanques velhos sem rodas, uns helicópteros que não voavam, umas balas que sem pólvora e atribuímos àquilo um valor. Tudo tangaria à portuguesa. Está a perceber? E agora
numa perspectiva de guerra, a gente temos que saber se planeamos alguma coisa diferente para a guerra ou não. Aí também é necessária perspectiva. Eu planeio para a não guerra. Acho que Portugal não tem que entrar nisso. Temos de terminar o programa. Saímos da Europa e da NATO. Não saímos nem da Europa nem Temos da mesmo NATO. de terminar o programa de hoje. Temos de terminar o programa de Não hoje. saímos nem da Europa nem da NATO. Ah! Não temos é que dar o dinheiro que todos têm que dar. Salazarista! Chegamos ao final desta completamente salazarista. conversa franca com o Filipe Palma e o Miguel Louro. De hoje a 8 dias cá estaremos novamente na Diana FM. Terça às 18, sábado às 10, quando quiser ver e ouvir no canal do YouTube da Diana FM. Também. Não desliguem a rádio. Não vou ouvir porque isto vai estar desligado. O Miguel está entusiasmado, mas deixa o último conselho no canal do YouTube da Diana FM. Pode sempre subscrever para receber a notificação de quando há um novo programa. O encontro está marcado consigo para de hoje a uma semana. Até lá.